Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 15 de dezembro de 2021, são 22 horas e 36 minutos. Lição número 3 da classe de juvenis. Pecado, a maior pandemia da história. A mensagem: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2022, a história da salvação. Vamos descobrir. A última pandemia trouxe perdas incalculáveis para muitas nações do planeta. Da mesma forma, a pandemia do pecado também gerou danos irreparáveis para a humanidade em todas as épocas. Nesta lição aprenderemos juntos o que é pecado e quais consequências ele pode trazer para a nossa vida, família e sociedade. Quando algo é encontrado em todos os continentes, em questão de enfermidade, é tratado como pandemia. O pecado, ele é algo que entrou no mundo, está em todo o mundo. Por isso ele é a maior pandemia da história. Por quê? Porque o pecado, ele abrange todos os continentes. Ele está presente em todos os países do mundo, em todos os lugares do mundo. Por isso ele é a maior pandemia da história. Então veja que é uma doença que tem trazido para a sociedade e a família uma morte eterna. Então é nisso que vamos tratar nesta lição, da importância de curar esta pandemia. E como é que se cura? Pelo nome de Jesus, né? A pandemia do pecado se cura pelo nome de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Hora de aprender o que é pecado. Pecado não é um conceito relativo. A Bíblia o define muito bem e o condena claramente. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, lemos: pecado é a transgressão da lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Assim compreendemos que ao pecar as pessoas são separadas da comunhão com o Senhor. De modo simplificado, aqui bem direto, já é mais uma questão mais aprofundada, que pecar é a transgressão da lei. É quando alguém transgride a lei. E que lei é essa? A lei de Deus. De uma forma mais simplificada, nós podemos dizer que pecado é errar o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Então, tudo aquilo que alguém faz que não acerta a vontade de Cristo é pecado. Pois bem, há um ensinamento, muitos ensinamentos dessa natureza, que eu vou te falar agora, acerca do pecado ser relativo. Ou seja, uma coisa que outrora era pecado, agora não é mais. Bom, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E assim como Deus, ela é imutável. É verdade que em algumas situações de costumes, isso aqui é bom deixar claro, costumes, eles são mudados. Então, talvez numa situação pontual aqui ou ali, algo que talvez fosse pecado nos tempos bíblicos, pode ser que agora não seja por uma questão de cultura, de costumes e tal. Entretanto, costume não é lei. E aqui o pecado é transgredir a lei. Então, todas as vezes que as pessoas alguém transgride a lei de Deus, está pecando. E por que eu te digo isso? Porque hoje as pessoas estão relativizando, o pecado. Ou seja, isso antigamente era pecado, agora não, agora pode. Aí tudo hoje pode. Antigamente não podia não, porque era isso, era aquilo. Hoje em dia tá mais tranquilo, a gente está na época da graça. Se a gente for olhar no tempo da graça, no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai falar no capítulo 5 que Ananias e Safira foram fulminados. E por que eles foram fulminados? Porque mentiram ao Espírito Santo. E o que é isso daqui? Isso aqui é o tempo da graça. Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Portanto, é o tempo da graça. Mas se estão no tempo da graça, por que o Senhor fulminou Ananias e Safira? Por causa da mentira, porque mentiram ao Espírito Santo. Portanto, porque pecaram.
Então veja que não dá para justificar que hoje algo não é pecado porque estamos vivendo na graça. É bem verdade que aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas não é por isso que a gente vai ficar fazendo graça e pecando, né? Até porque até Deus tem um limite de paciência. Mas, aos Romanos capítulo 5, versículo 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas nós precisamos compreender que não é por isso que nós vamos ficar fazendo graça e pecando. Por quê? Porque alguém, no ato de pecar, pode morrer no ato do pecado, portanto, ir para a perdição eterna. Então nós não devemos viver uma vida de pecado, muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós devemos viver uma vida de santidade, como diz aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o pecado ele não é relativo. Em questões de transgredir a lei de Deus, tudo aquilo que transgride a lei é pecado, independentemente da época, independentemente do país, independentemente do lugar, independentemente de quem esteja fazendo. Independente se é um pastor, ou se é um membro da igreja, ou se é um estadista, seja quem for, está transgredindo a lei de Deus, está pecando. Portanto, o pecado não é relativo. As consequências do pecado. Porém, à medida que a população cresceu, o pecado se alastrou pela humanidade, como uma doença contagiosa e mortal, corrompendo e degradando a sociedade. O pecado é como uma doença. Ele é como algo que é contagioso. Então veja que, apesar de que temos a Cristo como nosso Salvador, o pecado ele veio ao mundo. E à medida que a população cresce, é claro que também a medida do pecado também crescerá. Antes as pessoas pecavam e hoje pecam muito mais. E por que pecam muito mais hoje? Porque hoje são muito mais pessoas pecando do que antes. E além do mais, com até a ideia da internet, por exemplo, hoje até na internet as pessoas estão pecando, estão cometendo pecado pela internet. Então veja que o pecado se alastrou de uma forma tão extraordinária, tão forte, que não há como parar no sentido humano. Somente Cristo é a salvação, somente Jesus é a cura do pecado. Veja, por exemplo, que a consequência do pecado, Adão e Eva pecaram no jardim, e qual foi a consequência disso? Logo em seguida, Caim matou Abel. Ou seja, o que é isso? Consequência do pecado. Agora, um irmão matou outro irmão. Por que isso? Consequência do pecado, né? O pecado ele sempre vai gerar outro pecado, como a Bíblia diz que um abismo gera outro abismo, né? Chama outro abismo. Então, o pecado tem sempre uma grande consequência. De modo geral, quando alguém peca, ele não peca somente para ele. Geralmente, de modo geral, pode ser que um caso ou outro não, mas de modo geral, o pecado vai atingir outras pessoas, vai atingir o pai, vai atingir a mãe, talvez atinja a família inteira, talvez a igreja, ou talvez o trabalho, a faculdade, ou tudo isso de uma vez. Então o pecado ele se alastra, ele tem uma consequência, não é somente para aquela pessoa que peca, a consequência também vem para a pessoa até que não peca também, acaba pagando pelo pecado de outrem. Por quê? Porque está aqui justamente no mesmo âmbito, né? Está no mesmo lugar, está na mesma família, ou diretamente é uma pessoa que está ligada a essa pessoa que pecou. Então o pecado ele traz consequências não somente para a pessoa que peca, mas também para os demais que estão à sua volta, né? Que geralmente pessoas que dependem dessa pessoa. Os danos do pecado na família. Em seguida, com ciúme e muita raiva, Caim matou seu irmão. Ele não considerou a advertência do Senhor e seguiu os desejos malignos do seu coração, assassinando seu próprio irmão. Ao executar Abel, Caim demonstrou que não amava seu irmão e que não respeitava seus pais. Quantas pessoas hoje, e infelizmente acontece na igreja,
o pecado da desunião, o pecado de não falar com o irmão. E aqui, tanto na questão espiritual, né? O nosso irmão em Cristo, a nossa irmã em Cristo, ou o nosso irmão de sangue, né? Ou a nossa irmã de sangue. Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas não fala com seu irmão, não fala com a sua mãe, não fala com seu pai, e está achando que vai para as mações celestiais agindo dessa forma. A Bíblia diz que se teu irmão tem algo contra ti, vai você a ele. Ou seja, nós devemos, mais uma vez aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu vou ler aqui para você. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então veja que seguir a paz com todos. Ou seja, nós, independente de que alguém não queira seguir a paz conosco, nós temos que seguir a paz com ele. Então, como é que eu posso estar seguindo a paz com todos se eu não falo com meu irmão, não falo com a minha irmã? Então, não falo com a minha mãe, não falo com isso ou com alguém. Isso não tem coerência bíblica. Então, nós não devemos seguir assim. Vemos muitos casos de pessoas dentro da igreja que às vezes canta no coral, canta no círculo de oração e canta na mocidade, canta nos adolescentes, faz parte do ministério, é obreiro, às vezes professor de escola bíblica dominical, mas tem uma rixa, né? Não fala com o irmão, não fala com a irmã, independente das circunstâncias, independente do motivo que for, isso precisa ser jogado por terra. Os danos do pecado na sociedade. As gerações seguintes, após Adão e Eva, demonstraram indiferença para com Deus e com a sua vontade, e encheram a terra de injustiça. Raramente havia algumas exceções, como Enoque e Noé. No geral, ano após ano, os seres humanos pecaram, de modo que a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O pecado, ele é danoso até mesmo na sociedade. Claro, independente se um pecado é praticado numa família específica, a sociedade também vai estar sentindo as consequências desse pecado muito provavelmente. E por que isso se dá? Porque as pessoas, né, gerações que vieram depois de Adão e Eva, demonstraram indiferença com Deus. E não é diferente nos dias atuais. As pessoas estão indiferentes com Deus. As pessoas querem mais afrontar a Deus do que buscar ao Senhor. As pessoas querem mais, têm mais prazer no pecado do que na obediência ao Senhor. Querem, fazem por prazer a transgressão da lei de Deus. E se falando em lei, mais uma vez, só para a gente poder separar, existem duas leis principais, a lei de Deus e a lei do homem. Nós devemos respeitar as leis dos homens, como diz aos Romanos capítulo 13, que não há lei que não venha da parte do Senhor. Entretanto, quando esta lei excede a palavra, quando essa lei está contra a palavra, isso nos tira a obrigação de andar de acordo com essa lei do homem. Nós devemos, em primeiro lugar, estar enquadrado dentro da lei do Senhor. Nós não devemos tropeçar, afastar da lei do Senhor. Nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, guardar na tábua do nosso coração para não pecar contra Deus. Então veja que quando há uma discrepância, e sempre haverá, né? Pois já falei aqui outras vezes e volto a afirmar, nem toda lei é moral, e no Brasil a maioria das leis são imorais. Então nós não devemos abraçar essa lei na desculpa de que não, eu vou praticar isto aqui, que é a lei, porque é lei. Foi o homem quem criou, é uma lei, então eu vou respeitar essa lei aqui. Bom, se essa lei está contra a palavra do Senhor, nós como cristãos, nós não devemos respeitar esta lei do homem. O mundo longe de Deus. A corrupção do gênero humano trouxe graves consequências para a vida, para os relacionamentos, para as famílias e sociedade. Sofrimentos, dores, choros e mortes poderiam ser evitados se o homem não escolhesse
praticar o mal. E que tipo de mal é esse? Inveja, ciúme, rancor, mágoa, vingança, mentira e tantos outros males que as pessoas insistem em fazer com o próximo. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou, né? Deixou mais apertado, né? Enquanto Jesus falou, amai-vos uns aos outros, como a si mesmo, não estava muito difícil não. Mas depois que Jesus disse, né, que temos que amar assim como Cristo, né, como Ele amou a igreja, aí o negócio ficou apertado. Mas o que houve nas gerações que vemos, inclusive na geração atual? A corrupção do homem. O homem se corrompe. E se corrompe muitas das vezes a troco de não muita coisa, né? E mesmo se fosse a troco de muita coisa, ainda assim não deveria se corromper. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, que somente por sua própria justiça Noé, Daniel e Jó se salvariam. O que isso representa para nós? A dificuldade, a raridade de encontrar uma pessoa que tenha justiça, né? Que seja uma pessoa justa, é extremamente raro. Então veja que o homem se corrompeu, ele se perdeu, tem prazer em pecar, né? É um mundo que está completamente longe de Deus. E por que isso? Uma das coisas pelas quais as pessoas hoje estão longe da palavra do Senhor é porque outrora, quando se era ensinado a palavra do Senhor nas escolas, alguém disse, né, deu a brilhante ideia, né, vamos assim ironizar, de que deveria parar com o ensinamento bíblico nas escolas porque as pessoas não vão para a escola para aprender historinha da Bíblia. O que acontece? As pessoas se afastaram da palavra do Senhor, não têm conhecimento da palavra do Senhor e por isso pecam continuamente. Todas as vezes as pessoas já pensam, já maquinam o mal em seu coração. Conclusão: a pandemia espiritual do pecado causa destruição por todo o mundo, deixando graves sequelas desde o tempo de Adão e Eva. Não se pode, por isso, subestimar seus efeitos, mesmo quando o pecado aparenta ser pequeno e inofensivo. A cada dia temos de nos afastar do pecado, buscando uma vida de santidade e comunhão com Deus. Há aqui uma ressalva que eu prefiro deixar claro. É claro que nós devemos sim ter uma vida, claro, em comunhão com o Senhor e não subestimar os efeitos do pecado. Entretanto, todo pecado ele é danoso. Vamos deixar isso bem claro. Todo pecado ele é ruim. Entretanto, há algumas questões, como a Bíblia vai nos dizer, que nem todo pecado é para a morte. Não estou dizendo que você pode fazer. Não estou falando que você pode praticar isso. Mas as pessoas dizem algo que não é verdade. Que as pessoas dizem que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tem sim. Um pecadão é diferente de um pecadinho, dependendo do conceito também do que é pecadinho. Vou te dar um exemplo prático. Quando alguém está furtando alguma coisa, está transgredindo a lei do Senhor. Por que isso? Porque a Bíblia diz não furtarás. Então, quando alguém está furtando, está transgredindo a lei do Senhor, portanto, isso é um pecado, ou talvez um pecadão, vamos assim dizer, né? É um pecadão. O que seria um pecadinho? Digamos que dependendo também do costume da sua igreja, né? Há igrejas que têm os seus costumes muitos diferentes, mas eu gosto aqui de me ater aqui sobre a questão de vestes, porque é mais fácil de exemplificar. Imagina, por exemplo, que um homem, né, um obreiro, está na rua e está usando uma bermuda, por exemplo, e a igreja dele aconselha que não se deve usar bermuda. Isso seria um pecadinho. Porque esse pecado não vai levar ele para a perdição eterna. Por quê? Porque ele, apesar de ele estar fora da ideia da igreja dele, né, do costume, isso aqui é bom deixar claro que isso aqui, o ato de usar uma calça ou uma bermuda é um costume e não uma lei. Não existe uma lei na palavra que obrigue, que nos direcione a usar uma bermuda ou uma calça. Se porventura você conhece na palavra do Senhor um texto básico, chave, que diz que pode ou que não pode, ou melhor, que não pode, né, que o homem não deve usar uma questão de uma bermuda, por exemplo, e não vale aquela passagem que o homem não usa roupa de mulher e vice-versa. Eu digo, por que isso? Porque a Bíblia vai nos falar em Timóteo que nós devemos ser moderados.
Então, se um homem está na rua, está usando uma bermuda, na verdade deveria estar usando uma calça, isso não vai levar ele para a perdição eterna. Por quê? Porque isso é apenas um costume. Então, sim, existe pecadinho e existe pecadão. Pecado, ou pecadão, aqui no conceito nosso, é transgredir a lei de Deus, a lei da palavra do Senhor, a lei da Bíblia. E um pecadinho que seria? Seria algo de alguém que está infringindo um costume, um regime interno da igreja. Então, dependendo, também é claro, né, há regimes internos, por exemplo, que são mais complexos. Mas o que eu peguei que é a ideia da roupa, só para a gente ter, das vestes, só para a gente ter uma ideia mais fácil. Por exemplo, uma jovem, por exemplo, uma jovem, não estou dizendo mais uma vez para você fazer. Ainda mais se a tua igreja é como a minha, que aconselha que não use. Mas supondo que uma jovem está usando um batom, por exemplo, esse batom ele é o que? Ele é um costume. A igreja tem um costume das meninas, a parte feminina, não usar um batom. Mas essa menina que está usando um batom, ela não vai para a perdição eterna porque está usando um batom. Por quê? Porque isso é apenas um costume e não uma transgressão da lei. Há até algumas pessoas que dizem que isso seria uma desobediência à igreja. Bom, a Bíblia ela é a nossa maior autoridade de regra de fé e prática. A igreja ela não é a autoridade diante da Bíblia. A Bíblia ela é maior do que a igreja. E por que eu digo que a Bíblia é maior do que a igreja? Pelo seguinte, porque nem toda igreja prega a palavra genuína. Vou te dar um exemplo aqui para a gente fechar. Muitas das vezes as pessoas dizem algo que eu acho muito interessante, que a lei é como teia de aranha, que prende os pequenos insetos e deixa os grandes escaparem. O que isso quer dizer para nós? Que muitas das vezes na igreja, o regime interno, os costumes da igreja, prende aquelas pessoas pequenas, como Jesus falou, né, que vocês carregam fardos, impõem fardos pesados nas pessoas, mas vocês nem mesmo com o dedo são capazes de movê-los. Ou seja, é uma hipocrisia. O que é isso? As pessoas colocam, né, a liderança, pastor, coloca no intuito de um determinado costume para a igreja, mas não é bíblico. Aquilo é somente para oprimir o cristão. Então a gente precisa ter diferença nesse negócio, né? Aí, não está vivendo a palavra. Então a palavra ela é mais elevada do que a igreja, mais uma vez, porque nem toda igreja que se diz cristã, nem toda igreja ela pratica a Bíblia 100%. Então não vale o que a igreja diz, não vale o que o pastor diz, vale o que a Bíblia diz. Vamos praticar. Número 1, pecado é a transgressão da lei de Deus. Número 2, porque Caim ficou com ciúme do seu irmão e cheio de raiva, quando viu que Deus se alegrou com a oferta de Abel, mas rejeitou a sua oferta. Resposta número 3 é uma resposta pessoal. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você viva uma vida, continue, né, na verdade, vivendo uma vida de santidade e não de pecado diante do Senhor, né? Que nós não venhamos fazer parte dessas vítimas, né, dessa pandemia que é chamada de a pandemia do pecado, que nós venhamos repreender no nome de Jesus, que nós venhamos estar, e ainda que nós venhamos pecar, que nós venhamos reconhecer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado quando temos comunhão um com os outros. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!